a nossa casa de amor, de caridade, de acolhimento. Tem alguém vindo pela primeira vez ou já conhece? Todo mundo já conhece? Que bom. Então, sejam bem-vindos e que tenhamos uma noite de muito proveito e que os nossos amigos espirituais possam inspirar o nosso amigo Leco e a Elane, que vai fazer a psicografia. Vamos começar com a leitura do nosso livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouraram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atendo aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido de todas as horas, a Maria, nossa Mãe amantíssima, todos os milagres que vivemos durante todo o dia. Queremos agradecer pelo simples fato de conhecer Jesus e, por mais desastrados, por mais difíceis caminhos que tenhamos para encontrá-lo, nós o conhecemos.
Então vamos pedir a Ele, Jesus querido, que nos inspire para que possamos absorver o máximo das lições da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Que Jesus esteja conosco, começando mais uma palestrinha de segunda-feira, sabendo que também estamos ao vivo aqui no Facebook, que às vezes as pessoas não sabem que enquanto tem a palestra presencial, a gente transmite segunda-feira ao vivo, e aí não pode vir, está em casa com algum problema, entra no Facebook, se conecta aí na nossa página, e aí vocês vão poder também assistir as nossas palavras aqui da Casa Espírita. Esse mês, não sei se vocês repararam, né? Já é a última segunda-feira do mês de março. Segundas-feiras a gente trabalhou sempre em torno de alguns temas ligados ao livro O Céu e o Inferno, de Kardec, um dos 5 livros que ele deixou para a gente. E hoje vamos falar especificamente sobre céu e o inferno. Não vai ser sobre o livro, mas o que significa para o espírita esse conceito de céu e inferno. Não sei vocês, mas para mim é muito interessante. E eu sempre tive muito medo do inferno. Comecei no catolicismo muito jovem, né? E eu ouvia falar do inferno, aquelas penas eternas, eu ficava apavorado. Uma vez eu perguntei para minha avó, ela que me dava catecismo, e por ter muita intimidade, ela até me reprovou no catecismo. Eu não devia ser também um bom aluno. E aí eu perguntei para ela, mas vó, se no dia final do juízo eu não chorar, chego assim, choro, eu falo, Jesus, me perdoa, ele vai me perdoar? Ela, não vai. Se você não merecer, você não vai ser perdoado. E eu ficava apavorado, não é possível. Eu vou pedir um perdãozinho na reta final, estou arrependido. Não, a contagem total é que vale, não é esse arrependimento final. E aí, o Espiritismo me trouxe uma outra forma de enxergar céu e inferno. E é isso que vai ser a nossa proposta hoje, da gente dividir esses pensamentos, tá bom? E quem me conhece também sabe que eu gosto de fazer um apanhado histórico inicial, até para contextualizar um pouquinho a palestra. Hoje eu não vou aprofundar muito, vou falar bem superficialmente sobre algumas questões para a gente pular para a visão espírita. Então, 2000 anos atrás, quando Jesus começa a falar, e a gente tem algumas citações de algumas traduções do Evangelho do português que fala de céu e inferno, não começou aí. Começa anterior, é bem anterior a ele. E nós somos, como sociedade, influenciados por quê? Por um pensamento mais grego, né? A nossa sociedade ocidental era influenciada pela sociedade grega, de 3, 4, 5 mil anos atrás. E os gregos tinham esse pensamento de céu e de inferno. Que quando a gente vê os filmes, lê sobre mitologia, Zeus está lá no Olimpo, com os outros deuses e semideuses. Só que os simples mortais iam para algum lugar, eles não iam para o Olimpo. Eles iam para onde? Quando eram bonzinhos, eles iam para Campos Elíseos, que é bonito esse nome, né? Não sei se vocês sabem, uma vez eu descobri isso, eu fiquei, nossa, como eu sou ignorante. A avenida mais famosa do mundo, a Champs-Élysées, é o Campos Elíseos, o paraíso. E o inferno seria o Tártaro. Para a gente que está aqui na Zona Norte, poderia ser a Dias da Cruz no verão, né, o inferno, fazer uma comparação assim, ou que eu sou tijucano, a Praça São Espenha no verão, aquele calor. Então eles também tinham esse conceito. Esse conceito vem muito anterior, até o conceito judaico-cristão, que hoje nos influencia. E quando Jesus falava desse céu e do inferno, principalmente do inferno, porque ele usava muito essa figura de linguagem para mostrar, ó, existe um sofrimento, que se a gente não fizer algumas coisas, e se a gente insistir no erro, nós vamos acabar sofrendo as penas desse sofrimento. Lembra que ele falava o ranger de dentes? Então você tem umas expressões que até hoje existem, né? Por quê? Mas ele não estava falando de inferno, ele falava de um lixão que existia ali perto de Jerusalém, que era a tal da Geena, e esse lixão tinha um fogo
que para eles era um fogo eterno. Estava sempre pegando fogo. Então olha como é que a gente começa a traduzir o fogo eterno, essa danação que a gente vai passar se não andarmos na linha por toda a eternidade, com o que Jesus dizia. Era um lixão. E esse lixão era horroroso para os judeus, por quê? Porque alguns séculos antes da vinda de Jesus, aconteciam ali alguns sacrifícios de criança. Então, e claro que quem sacrificava as crianças eram os pagãos, não eram os judeus. Então os judeus tinham horror àquele lugar. Então, caía de maneira bem impactante a todos que estavam ali ouvindo como seria o outro lado da vida caso não seguíssemos uma linha correta. E aí, próprio 2000 anos atrás, também no Egito Antigo, você tinha Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, que hoje a gente pode até falar de um dos primeiros cientistas da humanidade. Uma época onde as pessoas olhavam para o céu e pegavam assim, achavam que as estrelas eram deuses, a lua tinha influências tenebrosas, cometas eram perigosíssimos, e ele começou a enxergar empiricamente, através da observação, as rotas dos planetas. E aí via, peraí, esse planeta aqui está fazendo essa rota, aquele outro, essa. E ele começou a desenhar os diversos níveis de céus que existiam, e cada nível tinha uma influência e um astro dominante. É claro que isso, na Idade Média, entrou como verdade absoluta e influenciou, por exemplo, Dante Alighieri. Quem conhece Dante Alighieri foi um escritor renascentista que falou sobre a Divina Comédia, né? Na verdade, o nome era só comédia, mas era tão bom, que todo mundo que leu falou, não, isso é muito divino. Aí virou Divina Comédia. E ele começou a citar a incursão dele no inferno, no purgatório e depois no paraíso. E quando a gente vê, por exemplo, o paraíso, são quantos níveis? São 7 níveis de paraíso. Por quê? Porque o céu de Ptolomeu são 7 níveis. Quem é um pouquinho mais velho, não sei nem porque eu olhei para a Lu, porque a Lu é muito jovem que nem eu. Lembra que tinha uma revista de fofoca, não era? Sétimo Céu? É isso, são 7 níveis de céu. Por quê? Porque lá o Ptolomeu, lá atrás, começou a descrever esse tipo de estrutura que existia no paraíso, por exemplo. E Dante começa pelo inferno, desce o elevador, vai lá para baixo, junto de Virgílio, um grande poeta que ele encontra, um poeta romano, e Virgílio acompanha ele tanto pelo inferno, tanto pelo purgatório. Não pode entrar no paraíso porque ele não tinha sido batizado. Virgílio é anterior a Jesus, não foi batizado, então dentro desse livro ele não pode entrar. Aí entra lá um amor da vida de Dante que acompanha pelo paraíso. E hoje a gente vai fazer mais ou menos essa incursão, começando pelo inferno, indo para o purgatório e chegando ao paraíso, mas dentro, mais uma vez, da lógica da ótica espírita. Tá? Porque para o espírita não existe inferno, purgatório, nem paraíso. Mas por que a gente vai fazer a comparação? Porque é fácil, então, para a gente entender, já que a maioria de nós vem do catolicismo, tem influências de outras religiões e acredita. E existem várias correlações entre a visão espírita e esse nosso arquétipo, né? Esse nosso passado de conhecimento que vem principalmente do catolicismo. Então vamos começar pelo inferno. Dentro da lógica espírita. E aí eu vou tentar ser didático e fazer uma comparação um pouco aproximada. Não existe exatamente isso que eu estou falando, mas só para a gente mais ou menos entender. O que seria o inferno? O inferno é um local onde você entra, mas não pode sair de acordo com a sua própria vontade. Seria lá, vamos supor, um portão trancadinho. Lembra, Dante, para quem não leu o livro, Dante chegava e entrar, deixa aqui toda a sua esperança. E eram portões trancados. O inferno para o espírita, então, seria um local onde você entra, mas não sai. Quando digo não sai nunca? Sai, com certeza. Basta o arrependimento, basta a transformação de sentimento, vibrar de outra maneira, porque não existe pena absoluta para o espírita. Os espíritos são categóricos em dizer para a gente que não existe nenhum tipo de pena que seja eterna. Na medida que nós nos transformamos,
a gente não faz parte mais daquele lugar e somos convidados naturalmente a sair. Somos resgatados, por assim dizer. E é interessante, quem conhece o Evangelho, quem já leu a Bíblia, sabe que Jesus conta a parábola do filho pródigo, e o filho pródigo faz o quê? Sai de casa, faz tudo de errado, aí chega um momento e fala assim, errei, quero voltar. E Jesus diz que nesse momento, o pai do filho pródigo está lá na varanda da casa, já esperando ele voltar para abraçá-lo e reconduzi-lo à família novamente. E ele diz, esse pai da história é Deus. Se Jesus apresenta esse pai que está só esperando o jovem se arrepender para resgatá-lo, por que nós não vamos fazer parte dessa história se nos arrependermos? Então não existe lógica em inferno com penas eternas. Mas existe uma lógica dentro do Espiritismo, em lugares específicos onde existe muito sofrimento e quem está lá não pode sair quando quer. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa esse quando quer. Então, por exemplo, um desses lugares é o lugar do Vale dos Suicidas. A pessoa flertou com o suicídio e consumou o ato, ela é conduzida para esse inferno. E ela pode chegar lá, eu quero sair agora? Não pode. Por quê? Porque existe uma lógica que o desequilíbrio é tão grande para o suicida, se ele sai, ele vai interferir totalmente na vida dos encarnados. Então, esse lugar específico é feito principalmente para proteger o suicida, para que o débito dele não aumente, ele comece a influenciar de maneira ruim as pessoas que ficaram encarnadas, e para proteger a sociedade também. E existe uma lógica que também é física, e que a gente vai abordar rapidamente aqui. Nós somos o quê? Somos espíritos, a gente sabe disso. Mas somos espíritos encarnados, não? Está todo mundo aqui com o seu corpo físico. O que é o quê? O nosso corpo físico é simplesmente matéria, que é animada porque existe um espírito conectado, célula a célula, no meu corpo físico e que faz com que eu me movimente, faz com que a minha vida fique ativa. Só que esse espírito, que é o ser pensante, que não tem forma, imagina que fosse, só para a gente ser didático, uma luzinha que está aqui o espírito e se conectou no meu corpo, ele não se conecta facilmente no corpo. Por quê? Porque ele é imaterial, o espírito é imaterial, é como se fosse só uma luzinha. E o nosso corpo físico é o quê? Totalmente material. E um ser imaterial não pode se conectar a um ser material. Aí existe um ser intermediário, chamado de perispírito, que não é nem matéria nem espírito, é semimaterial, é um pouco dos dois, e que faz essa ponte. Então, se todos nós aqui fôssemos médiuns videntes e entrasse um espírito aqui, a gente não estaria vendo o espírito. Estaríamos vendo esse corpo que o espírito se veste. Tá? E todos têm, em algum grau, esse perispírito. Jesus tem? Aí eu não sei responder. Tá? Mas, de nível assim, nosso, todo mundo vai ter um perispírito. E de acordo com a nossa evolução, alguns perispíritos vão ser mais organizados que outros. Como assim organizados? É como se fosse assim, mais uma vez sendo didático, mais leves, menos materializados. Lembra da coisa do Quarteto Fantástico? Ele está lá, uma pessoa normal, de repente, começa a vir uma porção de pedra e vira a coisa. Ou o próprio Hulk, que fica nervoso e vira aquele bicho. O espírito, de acordo com o pensamento dele, se ele está muito com ódio, muito desequilibrado, ele vai agregar mais matéria no perispírito dele. Vai ficar mais pesado e não vai conseguir ficar nas regiões que tem uma outra vibração. Então eu imagina, muito desequilibrado, eu vou conseguir chegar em nosso lar e morar lá? Não. É como se eu chegasse lá e caísse, porque eu sou pesadão. O Leco falou que o espírito gordo não é nada disso.
é questão de vibração. Só para a gente entender, porque nós, encarnados, não entendemos direito isso, então a gente faz essas comparações. E tem espíritos que são tão desequilibrados, que aí descem. Não sei se você já leu um livro, Marcelo, chamado O Abismo. Eu li esse livro, eu era garoto, 12 anos de idade. Isso, Ranieri, né? Eu fiquei apavorado com esse livro. E é para ficar mesmo. São coisas ali. Uma vez eu conversei com um espírita muito mais... não vou dizer evoluído, muito mais preparado à época, né? E ele disse para mim assim, eu li, mas não me acrescentou nada. Porque quando a gente lê livros de André Luiz, por exemplo, e ele vai em alguns lugares bem pesados, tem sempre um final de esperança, uma palavra de consolo. O Abismo, ele traz muita coisa densa, mas não me despertou isso. Não estou dizendo para vocês não lerem, mas é só para saber que existe um livro sobre isso e que é um livro que mexe um pouco com a gente. E nesse livro, interessante que o Ranieri, quando começa, ele chega e fala assim, estamos chegando no local onde Dante Alighieri visitou. E às vezes a gente olha assim um livro de Dante, né? Poxa, Divina Comédia, tudo da cabeça dele. Será que realmente não houve um certo grau de mediunidade e ele trouxe informações de outras vidas ou de desprendimento da alma? A gente não sabe, mas às vezes acontece isso. A gente sempre fala sobre mediunidade, né? Está escrevendo um texto, será que esse texto é só meu? Às vezes é um texto normal, não estou na casa espírita, mas estou sendo influenciado. Isso também pode acontecer. Então vamos voltar lá para o inferno. Então por que alguns espíritos ficam nesses lugares fechados? Porque é uma lógica física, fazem parte fluidicamente deste local. E se eles tentarem entrar e sair o tempo inteiro, eles podem levar muito desequilíbrio para o mundo encarnado aqui. Então, de alguma maneira, serve também como uma forma de prisão essa localidade. Mas se lá dentro se converter, se arrepender, não tenham dúvidas que são acolhidos imediatamente. Quando a gente lê diversos livros espíritas, seareiros de Maria entram para o Vale dos Suicidas com aquelas redes e jogando. Por que joga a rede? Porque a rede tem um equipamento fluídico específico que vai captar exatamente aqueles espíritos que já estão prontos para sair. Está entendendo como é que a física funciona também? É como se você tivesse um aparelho e muitos que ali estão não conseguem identificar ainda exatamente o que passa no coração de cada um. Opa, ali tem um espírito que está arrependido. Só que não é um aparelho, é uma rede. Como se fosse um pescador joga e traz daquele lodo aquelas almas. O livro Nosso Lar é interessante, né? Que eles entram para resgatar André Luiz, vocês devem lembrar, quem já viu o livro, e tem muitos espíritos ali que estão completamente desequilibrados. E eles ficam fazendo esse garimpo. E é assim que os espíritos nos falam nessas zonas mais densas, que aqui a gente vai chamar de inferno, mas que é só por questão didática. E para o espírita em si mesmo não existe isso. Vamos subir um pouquinho de elevador e vamos para o umbral, que o espírita morre de medo do umbral. Uma vez eu vi, né? Existe uma palavra que apavora as pessoas, que é tubarão. Tubarão, que somente perto da época do filme do Tubarão, todo mundo ficava apavorado. E para o espírito é umbral. Falou em umbral, a gente fica apavorado. Eu fico. A gente fica apavorado. Mas vamos tentar entender o que é um umbral. E dentro da nossa lógica, o umbral seria esse purgatório. Nem tão ruim, nem tão bom. Poxa, mas eu vi no filme lá do André Luiz, Nosso Lar, que o umbral era terrível. Existem vários níveis de umbral. Né? Isso a gente tem que entender. Como descendo o elevador lá, existem vários níveis, como os portões do inferno, que tinham vários níveis de Dante Alighieri, o umbral também tem vários níveis. E tem um nível que é um nível maravilhoso, que é esse que a gente está vivendo aqui. Ou você acha que nós não estamos no umbral? E aí eu desencarno, acordo dentro dessa casa espírita. Imagina, numa enfermaria, sendo acolhido. Eu acordei no umbral. Olha que honra você acordar no umbral. Por quê? Porque nós fazemos parte, dentro de uma escala evolutiva, do umbral. Mas existe um umbral um pouco mais complicado. Quem leu o livro Libertação, de André Luiz, lembra, isso é interessante, né? André Luiz estava numa área evoluída do plano espiritual, vamos supor que tivesse em Nosso Lar, e aí eles recebem a comunicação de um espírito
esse espírito não tinha nem mais forma física, não tinha nem mais perispírito. E aí ele dá um jeito de se comunicar com os espíritos que ali estavam, e André Luiz era um deles, abre um papel, lê, fazia parte desse papel, era um texto do Evangelho, você vê espíritos que não estão nem mais com forma física, perispiritual, que a gente consiga entender, eles ainda mergulham no Evangelho, nas palavras do Cristo, porque Jesus Cristo está muito acima deles, muito acima deles. E aí recebe uma missão para resgatar um grupo de espíritos. Aí dentro desse conceito estamos no umbral, por quê? Porque esse grupo de espíritos, eles entram e saem a hora que eles querem dessa região que eles estão. Estão entendendo o que está acontecendo? Era um grupo de baderneiro e que sai e vem conviver com a gente, que volta. Então, a gente vai considerar aqui como umbral, porque é o portão aberto. E aí, André Luiz vai para essa cidade e ele cita-se assim, uma cidade estranha. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, olha que a gente aqui tem uma cidade que a gente olha e isso é muito estranho. E ele fala, isso é uma cidade estranha, uma pausa só para a gente entender. Como será que essas cidades são construídas? Que de alguma maneira elas são construídas. O que os espíritos nos dizem, que o material de construção delas é o nosso pensamento daqui. Então toda vez que a gente está com ódio, a gente está com mágoa, a gente está desesperado, a gente está plasmando, a gente está gerando material, como se fosse jogando tijolo para tijolos bem densos, onde eles fazem essas cidades. Então nós somos responsáveis por essas construções. E quando acontece alguma coisa, a gente pensa assim, quando a gente está bem, né? Ai meu Deus, que Deus perdoe ele. Não, que Deus perdoe todos nós. Porque o mal que as pessoas estão fazendo, às vezes estão sendo municiados pelos nossos pensamentos também. A gente faz parte dessa sociedade doente. Então não é pedir perdãozinho só para o outro, é para a gente também que a gente está inserido nesse aquário cheio de peixe desequilibrado e doente. E aí entra nessa cidade, encontra lá uma sociedade estabelecida, onde existe um governante. Esse governante chama-se Gregório. Um pequeno spoiler, Gregório era um papa. Aí lembra que eu falei do sétimo céu? Vamos falar do sétimo inferno. Fofocas do além-túmulo do... As pessoas acham que Gregório é o Gregório IX, que Gregório IX foi um papa que compactuou bastante com a Inquisição. Era Gregório VII. E por incrível que pareça, Gregório VII foi considerado pela igreja um santo. Nessas horas a gente vê o que significa o poder mundano nas mãos de religiosos. De qualquer um, mas principalmente de religioso. O homem mais importante da Terra, quando desencarna, eu vou continuar sendo esse homem mais importante, e vou para uma cidade e vou controlar essa cidade. Ele, em espírito, virou o governante desta cidade estranha, e quando chegavam lá espíritos com muito débito, ele era o julgador. Opa, você errou disso, que eu estou vendo aqui. Tinha um magnetismo impressionante e controlava, através desse magnetismo, as penas das pessoas. Você, nessa vida, era uma loba. Agora eu quero que você se transforme numa loba. Aí a mulher, com aquela culpa terrível, desencarnada, claro, passava por um processo de transformação perispiritual e se transformava numa loba. Só para a gente entender que a gente está falando de regiões muito próximas aqui da Terra. E com livre acesso, porque o grupo de Gregório saía, vinha visitar, entrava na casa das pessoas, obsidiava as famílias. Eram grupos muito próximos. E André Luiz falou, como é que eu vou entrar lá dentro? Olha só, vocês aqui, vários espíritos muito evoluídos, a gente vai ser reconhecido na hora. Não, calma que a gente tem uma tática. A tática é a gente vai transformar o nosso perispírito, deixar muito denso, e eles não vão perceber que nós somos intrusos. Parece filme. Eu queria que fosse feito um filme com esse livro, porque é um filme muito interessante. Existem técnicas, aí eles entravam e não eram reconhecidos, porque faziam parte do mesmo grupo. A roupa mudava, a forma física ficava mais densa, ficava grotesca. E eles continuavam dentro desse anonimato. Não, peraí, vamos tentar ajudar dessa maneira, vamos fazer isso, claro, sem dar muita bandeira. Peraí, o que você está fazendo aqui? Você é um espírito atrasado, vai querer fazer oração? Eles deixavam só por final essa parte. Mas enquanto estavam lá envolvidos naquela cidade,
eles fingiam que faziam parte daquela cidade realmente. E no final, depois, quem quiser ler o livro, é muito, muito legal. Realmente é libertador. Então, só para a gente entender, umbral seria essa nossa região de livre acesso. Mais uma vez, é só forma didática, tá, gente? É o purgatório, é só para a gente entender mais ou menos que existem diversos graus de céu até o inferno, tá? Nosso lar, dentro de uma região específica, está no umbral. Quando você pega o mapa, assim, tem uns livros que desenham mapas das cidades espirituais, nosso lar faz parte do umbral. E aí, mais uma vez, pegando o filme, quando você olha aquelas câmaras de ajuda, de auxílio, tem muito espírito que está muito mal ali dentro. É um grande hospitalzão de acolhimento, de amparo. Não estamos falando de o paraíso, onde temos anjos tocando harpa, e a gente sabe nem que isso existe, né? É só para a gente fazer uma comparação. Passei tantos anos no umbral, onde? No nosso lar. Legal. A gente tem que perder esse medo. Porque o espírita, mais uma vez, tem muito medo de umbral, e a gente vive no umbral. A gente está aqui, nesse momento, no umbral. E aí, estamos apavorados? Não estamos. O que a gente precisa compreender é que o nosso passo adiante é subir degraus. Lembra também, isso não está no filme, mas no livro, o nosso lar, na época assim, do século XVI, teve uma grande confusão lá dentro, porque o governador falou assim, vamos evoluir nosso lar? Vamos tirar a comida sólida daqui? E dizem que tinha até umas bebidinhas entorpecentes, que uma colônia criada por europeus. Claro que devia ter lá um vinho espiritual, e o pessoal queria continuar com esse tipo de hábito. E o governador falou, não, gente, vamos acabar com isso. Deu uma grande confusão, teve mercado negro, entravam por uma portinha escondida, houve quase uma invasão do umbral. O rolo foi grande. Mas aí, nosso lar, que estava dentro de uma faixa de umbral, provavelmente deve dar aquela evoluidinha. E hoje em dia, provavelmente, nosso lar não é mais constituído da mesma forma que era constituído 500 anos atrás. Tudo tem que evoluir. A sociedade da Terra evolui. Ou vocês acham que o plano espiritual também não vai evoluir? Vai acompanhar essa evolução. E esse é o nosso projeto de vida. Cada vez evoluir mais, dar um passo adiante, não ser mais aquele homem velho que eu era antigamente, chato, rabugento, falava mal, fazia o mal. Hoje em dia, eu só falo mal, eu não faço mais o mal. Dê um passo adiante. E essa é a nossa proposta. E quando a gente chega no céu, no paraíso, também existem diversos níveis, só que nós não temos muito acesso a isso, né? E a gente fica imaginando os êxtases, onde Francisco de Assis se desprendia do corpo e ia conviver, ouvir Jesus. Teresa d'Ávila. Onde esses espíritos estavam indo? Não temos conhecimento, mas com certeza não era nosso lar. Lembra da mãe de André Luiz? O filme deixa claro isso, que ela vai visitar André Luiz, mas André Luiz não pode visitá-la. Por quê? Porque ela já devia estar num nível acima. Aí, às vezes, não está nem mais no umbral. Dentro de uma região específica. Já pode estar numa sociedade, num grupo mais evoluído. Então, a nossa proposta é entender que já fomos visitantes, sempre eu vou dizer visitantes, nunca moradores, que não existe porta fechada nesse sentido de pena eterna. E o nosso progresso é seguir, cada vez evoluindo mais, chegando cada vez mais alto, mais longe das paixões mundanas. Mas não quer dizer que, se estivermos convivendo com espíritos dentro de regiões muito tenebrosas, que fazemos parte disso. Porque inferno e paraíso para a gente pode ser considerado também um estado de espírito. E eu posso estar lá convivendo como um ceareiro de Maria, dentro do lugar muito denso, mas estou servindo. Eu estou lá, estou trabalhando lá, mas eu não faço parte dali. E é isso que a gente tem que entender, que minha vida pode estar uma grande confusão.
Posso morar numa família, numa casa extremamente complexa, com problemas seríssimos. Mas será que tem que ser um inferno? Porque inferno é estado de espírito. E eu posso estar ali e não fazer parte disso. E quando eu não faço parte disso, o que acontece? Eu começo a transformar a psicosfera daquela região. Então a nossa proposta hoje, além de falar sobre isso, sobre as regiões físicas que existem por aí, é compreender que podemos fazer parte de qualquer lugar, mas nem sempre precisamos pertencer psicologicamente, espiritualmente a este lugar. E existe também o inverso. Às vezes nos colocam num lugar extremamente complicado, conflituoso. Por quê? Porque às vezes somos aquele espírito preparado para cooperar na harmonia da nossa casa, por exemplo. E o inverso também. Porque às vezes a gente tem uma família muito evoluída, de muita paz, aí eu olho a família do outro, ô, gente atrasada, hein? Meu Deus do céu, não conseguem ter paz no lar, a minha casa é ótima. Mas porque eu recebi um presente de Deus, um grupo legal, porque eu sou desequilibrado, e que se eu fizesse parte de um grupo desequilibrado também, não iria dar certo. Então, coloca o Leco numa família legal, porque a gente sabe que só assim ele vai adiante. E eu estou achando que eu sou o bonzão. Então a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro. Entender que nós fazemos parte de diversos grupos e o nosso objetivo é transformar a nossa vida para que, independente do grupo que estejamos fazendo parte, esse grupo seja direcionado, no mínimo, para um caminho melhor. E esse caminho a gente sabe que é o caminho que Jesus apontou. Então, se a gente sair hoje daqui com esse tipo de direcionamento, todos nós, já é um grande adianto. E para a gente terminar uma historinha, que a gente já passou bastante do nosso tempo, estava um cara querendo alugar um apartamento, aí chegou no condomínio, estava na porta do condomínio um jardineiro. Como é que são os moradores desse condomínio aí? Que eu estou querendo alugar um apartamento. Aí o jardineiro, com a sua sabedoria, pergunta assim, como é que eram os moradores do lugar onde você morava? Ih, era uma confusão. Tinha gente que falava mal dos outros, gente barulhenta, era terrível. Ih, você deu azar, meu amigo. Aqui é a mesma coisa. Ah, tá bom, então não vamos. Mais um pouquinho à frente, passa um outro e pergunta a mesma coisa. O jardineiro pergunta também, como é que era o lugar que você morava? Ah, é maravilhoso. As pessoas eram solícitas, amigas. Era tranquilo. Ah, você deu sorte, aqui é a mesma forma. Muitas das vezes, a gente pode mudar para onde for. A gente vai carregar o nosso inferno. E é isso que a gente tem que se preocupar. Nunca olhar para o lado de fora, olhar para o lado de dentro, que só com a transformação íntima a gente vai conseguir mudar o mundo. Vamos começar fazendo o quê? Lavando a louça, arrumando o quarto. Eu quero mudar o mundo, mas meu quarto está aquela bagunça. Eu falei, não, peraí, gente. Vamos arrumar o quarto primeiro, depois a gente salva o planeta. Então, que a gente siga esse mandamento. Quer revolucionar? Revoluciona primeiro a si próprio. Depois, quando a gente se modificar, o mundo se modifica junto. Obrigado, pessoal. Espera aí que eu desliguei para você. Em cada momento de nossas vidas, podemos ter a inspiração do mais alto, facilitando nossos passos. Claro que este caminho vai exigir de nós passos firmes na comunhão com Deus. Já o Mestre Jesus nos apresenta Deus como Pai. E qual é o Pai amoroso que, sendo solicitado por seu Filho, não o acolhe com atos ou palavras de amor e encaminhamento harmonioso? Se ao acordar, teu primeiro pensamento se volta a Deus, a Jesus, já começa um dia bom,
pois já inicia se relacionando com o Pai amoroso, que lhe enviará suas bênçãos para um dia laborioso. Se há tribulações no dia e permite criar um lastro para sentimentos ou emoções mais intempestivas, lembra dessa comunhão iniciada pela manhã. E esse equilíbrio te envolverá e lhe promete bom ânimo diante das desavenças. Mas esse envolvimento que cria laços necessita ser adubado, se assim posso me expressar. É necessário que você se eleve em preces, em atos, em vigília sobre seus pensamentos e atitudes. Como fazer? Inicie mudanças pequenas nos seus atos. Escolha melhor como quer iniciar seu dia. Começa por tirar minutos para as preces. Escolhe melhor o que lê, assiste, com quem e como encaminha suas conversas. Ninguém e nada muda de um momento para o outro, mas sim é necessário um pouco de vontade para se mudar. Fazemos tanto esforço para mantermos nosso conforto material? Por que não podemos fazer um esforço até mais agradável, porém constante, para criarmos um ambiente mais harmonioso em nossa volta? Compreendemos que juntos é mais fácil. E por esta razão, esta casa, assim como diversas outras, estão com suas portas abertas para auxiliá-los. Estar junto para o processo de mudança. Pessoas que desejem realmente se melhorarem diante da realidade já compreendida e aceita de nossa eternidade. E desta forma, nosso despertar no plano espiritual é uma continuidade de nosso pensamento na vida física, terrena. Meus irmãos de caminhada, não permitam que as necessidades temporais superem suas necessidades eternas. Abençoemos nosso exercício na terra, praticando o bem para o próximo e para si mesmo, mantendo sua comunhão com Deus, através de atos e pensamentos, criando na rotina diária que você exerce no seu dia a dia. Que o Mestre Jesus nos ampare eternamente. Bom ter amigo sabido, né, gente? Coisa boa. Quando ele estiver lá evoluído, você me pega lá embaixo, que eu vou estar meio lá embaixo. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente passar para a segunda parte do passe, queria dar sempre os recadinhos, né? Da nossa livraria, tem todos os livros que vocês tiverem interesse em comprar. E também ajudar a nossa casa doando alimentos não perecíveis, né? Para distribuição das nossas cestas básicas, da sopa de rua, né? Então, quem puder, a gente agradece bastante, tá? Então, novamente, antes do passe, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, todas essas bênçãos, esses ensinamentos que aprendemos hoje e que pedimos, Senhor, que possamos levar para a nossa vida fora e assim fazermos o melhor que nós pudermos, um passinho de cada vez, uma mudança de cada vez. Mudar um pensamento, às vezes, já melhora. Então, nós te pedimos, Mestre querido, que nos abençoe, que fique conosco nessa semana que se inicia, nos abençoando muito, nos protegendo, nos dando saúde e força para lutarmos e cumprir a nossa missão da melhor maneira. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Pode ser aqui também, pessoal. Boa noite a todos. Já foi dado esse recadinho aí sobre a ajuda à casa, que ela fornece as cestas básicas, o pessoal cadastrado, mas também venho pedir, quem tiver interessado, nós temos os associados da casa que contribuem mensalmente com qualquer quantia. Quem puder, quiser entrar em contato depois com o pessoal de apoio, que a secretaria hoje está fechada. Mas segunda-feira que vem, ou então durante a semana, quem estiver aqui numa outra reunião pública, tem um papel para fazer o cadastro, para poder se tornar um associado da casa. Que a casa, ela, como outro lugar qualquer, ela precisa movimentar a parte física, a parte financeira. Tem os associados já, tem os que contribuem, mas sempre tem um gasto maior para ajudar a toda a comunidade, a todos que necessitam. E quem então estiver interessado, é só depois entrar em contato comigo, com o pessoal de apoio. Quem estiver aqui em outro dia de reunião pública, pode vir que segunda-feira que vem eu vou trazer o papelzinho, eu deixo o papelzinho aqui. Quem estiver interessado em se tornar um associado da casa, desde já a gente agradece muito. Não tem necessidade de ser, pode ser qualquer quantia, tá? Se quiser tornar um associado, isso aí a casa já vai ajudar muito, tá ok? Então, muito obrigado, uma boa noite para todos, fiquem em paz, fiquem com Deus.